Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para apresentar um trabalho de uma análise crítica de um tratamento bem-sucedido com implante de desrolelina em uma cadela da raça Pomerânia castrada com alopecia X. Como eu já falei, já comecei a falar, esse trabalho vai fazer uma análise crítica de um relato de caso de um tratamento bem-sucedido com implante de desrolelina em uma cadela da raça Pomerânia castrada com alopecia X. Esse trabalho foi montado e vai ser apresentado por Jó Bueno, Kaila Roberta, Pedro Neri e eu, Vitor Vargas. Agora, no início, eu vou dar uma breve introdução do contextualizado, o que é uma alopecia, o que é a alopecia X. Vou dar uma introdução no trabalho e depois falar qual foi os objetivos e metodologia que foi aplicada nesse trabalho. Primeiramente, a definição de alopecia. A alopecia é caracterizada pela ausência de pelos em áreas onde deveria ter pelos normalmente, assim afetando a estética e o bem-estar do animal. A alopecia é toda e qualquer área que não tem pelo que deveria ter. Resumidamente, basicamente é isso. Qualquer área que era para ter pelo e não tem é considerada alopecia. E pode ser causada por diversos fatores. Fatores alérgicos, fatores genéticos, fatores hormonais, fatores de fungos, bactérias e parasitos. A alopecia X é um tipo de alopecia. A alopecia X é formada especifica. A alopecia X é uma forma específica de alopecia, que se apresenta de maneira não inflamatória, bilateral e simétrica, sem pruído associado. É uma alopecia que não apresenta inflamação, a pele não fica inflamada, acontece de forma uniforme ali no animal, e é bem simétrica ali, uniforme, e não apresenta coceira. O animal não se coça por ter aquela falta de pelo. Muitos estudos definem como uma predisposição racial. Raças nórdicas de pelo duplo, como Chow Chow, Spitz alemão, Lula Pomerânia, que é a mesma raça ali, são mais predispostos a apresentar essa alopecia X, que traz ali uma tendência genética dessa doença ser apresentada. E essa doença não tem uma origem pré-definida ali, como isso causa alopecia X, não é bem definido ainda. Como eu falei, a parte de etiologia, não existe uma etiologia exata para a alopecia X, ainda é muito incerto. Há diversos estudos falando dessa parte de predisposição genética, dessa questão de predisposição da raça, tem um pouco de caráter hormonal nessa questão da alopecia, mas ainda há poucos estudos em cima disso e é necessário estudos mais aprofundados em relação a isso. Então, assim, não tem uma etiologia exata para o que causa a alopecia X. E o seu principal diagnóstico é a exclusão de outras causas. Descartando todos os outros problemas que pode causar uma alopecia, eu posso fechar o diagnóstico como alopecia X. A importância clínica, a alopecia não afeta apenas a aparência do animal, não só a estética, mas também de forma o bem-estar geral do animal. Se necessário um tratamento para melhorar tanto a estética quanto o bem-estar. A falta de pelo ali pode abrir portas para diversos tipos de patógenos para o animal, predispõe a ter fungo, bactéria, ou outros tipos de doença, acaba sendo uma porta de entrada para outras doenças que, se tivesse pelo, evitaria um pouco. Já na parte agora dos objetivos desse estudo, o principal objetivo desse estudo é avaliar o uso da deslorelina em uma cadela pomerânia castrada com alopecia X, que não respondeu a um tratamento com melatonina, que é comumente passada em literatura, são passadas para a utilização de melatonina para essa repilação, tratamento de alopecia. E esse estudo apresenta um primeiro relato de caso bem sucedido
dessa abordagem. Aqui nesse trabalho, você consegue ver ali na imagem A e na imagem B o animal antes de iniciar o tratamento da alopecia X. A metodologia do caso. Foi realizado diversos exames. Nesse caso, foram utilizados hemograma, bioquímica, a CTH e análise de hormônios, T4, TSH, cortisol, 17-OHP. Essa parte desses exames é essencial para ver essa questão de exames, para ver como é que está fatores hormonais do animal, porque esses distúrbios hormonais podem trazer a alopecia e outras doenças podem causar distúrbios hormonais que levam à alopecia, como hipotireoidismo, síndrome de Cushing, que é o hiperadrenocorticismo, que pode levar o animal a ter alopecia. Então, fazer exame para excluir outras doenças é essencial, porque o diagnóstico de alopecia X é exclusão de outras doenças. Foi realizada uma ultrassonografia abdominal, que foi tudo normal, não foi encontrado nenhuma anomalia. Novamente, o exame feito para descartar outras doenças. É um procedimento de exclusão à alopecia X. Também foi feita citologia e raspado de pele para poder excluir infecções fúngicas, bacterianas e parasitárias, como Demodex. O diagnóstico da alopecia X. Como eu já venho falando já há um tempo, o diagnóstico da alopecia X é através do processo de exclusão, excluindo outras doenças que podem apresentar as mesmas características da alopecia, excluindo as outras doenças, pode me levar a diagnosticar a alopecia X. Depois de feito todos esses exames, descartado qualquer outro tipo de doença, foi fechado o diagnóstico de alopecia X nesse cão. O tratamento inicial feito por esse animal foi o uso da melatonina, mas, porém, não apresentou resposta significativa do caso. O animal não reagiu muito bem com a melatonina, não teve reação ali, repilação, nada disso. Resultados do tratamento com deslorelina. Após a primeira aplicação de deslorelina, 60 dias após a primeira aplicação, se faz a avaliação inicial, após o primeiro implante, de deslorelina, verificando o crescimento discreto observado, já tendo uma resposta do animal com o medicamento, coisa que a melatonina não tinha feito até o momento. Com 180 dias após a primeira aplicação, você faz outra avaliação, que é a avaliação intermediária, e se vê crescimento moderado de pelos registrado. Se vê um desenvolvimento no tratamento, progresso positivo. Com 270 dias, fazemos a avaliação final, repilação profusa dos pelos em tronco do pescoço. E temos uma ótima resposta, porém ainda não completa, o tratamento ainda não estava completo. Então seria necessário um segundo implante, segunda implantação. Fazendo o segundo implante, resultou em uma melhora completa, com satisfação do tutor e sem efeitos adversos. Então o que temos? O segundo, com apenas um implante, infelizmente não teremos o resultado 100% esperado. Mas fazendo o segundo implante, vão ter 100%, vai resolver o problema e o tutor vai ficar satisfeito, que é muito importante. Vemos que a ação periférica nos folículos pilosos. A pesquisa sugere que a deslorelina pode ter um efeito periférico nos folículos pilosos, atuando de forma independente do estado gonadal. Essa descoberta posiciona a deslorelina como alternativa promissora para o tratamento de casos refratários a terapias convencionais. O que isso nos quer dizer? Nos quer dizer que a deslorelina veio para ser uma opção além da melatonina de outros medicamentos que fazem esse tipo de tratamento. E é um tratamento assim, de 11 meses, mas que é completo, que resolve, entendeu? E
que não tem nenhum problema até o momento aparente visto nenhum lado negativo. E nosso trabalho foi mostrado um sucesso no tratamento com deslorelina. O tratamento com deslorelina demonstrou sucesso em uma cadela pomerânia castrada, desafiando as expectativas da literatura existente, que não favorece esse resultado. O diagnóstico de alopecia X foi meticulosamente documentado, garantindo a precisão na avaliação e tratamento. Então temos um caso que foi positivo e que surpreendeu todo. O relato de caso fala de um tratamento que foi bem sucedido de alopecia X, de uma cadela castrada da raça Pomerânia. E no tratamento foi usado um medicamento de implante de deslorenina, que normalmente é um medicamento utilizado para induzir infertilidade em machos não castrados. Já foram feitos vários tratamentos com a deslorenina, mas só que nenhum tiveram sucesso. Então, o que traz esse caso um contraponto muito importante. Infelizmente, nesse caso, não foi feito biópsia cutânea, que é um exame fundamental para o fechamento do diagnóstico, que nele iriam se achar achados histopatológicos que iriam ajudar no fechamento do diagnóstico. Um desses achados poderiam ser o folículos em chamas. Essa doença, ela também pede um monitoramento prolongado. O estudo frisa bastante isso, que esse caso não teve um monitoramento prolongado do tratamento e que seria importante ter esse monitoramento prolongado. Infelizmente, nesse caso, não foi feito biópsia cutânea, que é um exame fundamental para o fechamento do diagnóstico, que nele iriam se achar achados histopatológicos que iriam ajudar no fechamento do diagnóstico. Um desses achados poderiam ser o folículos em chamas. Essa doença, ela também pede um monitoramento prolongado. O estudo frisa bastante isso, que esse caso não teve um monitoramento prolongado do tratamento e que seria importante ter esse monitoramento prolongado. E para realmente provar a eficácia da deslorenina no tratamento de alopecia, vocês precisariam se fazer mais estudos e com mais pacientes, porque esse caso em específico foi um tratamento suscetível, que funcionou, mas precisariam aí mais pacientes e mais estudos para realmente provar. Integração entre a dermatologia e a nefrologia. Bom, embora a alopecia seja estética, o diagnóstico dela exige uma investigação de doenças sistêmicas que impactam com o rim. E avaliações bioquímicas e hormonais, elas são essenciais. Podemos citar que o uso de medicamentos como trilostano, ele é contraindicado a animais em casos, que há insuficiência renal. A gente pode concluir com o nosso estudo de caso as seguintes informações. Que a deslorelina é eficaz no tratamento de alopecia e segura também para os casos. E o diagnóstico de alopecia, ele requer uma análise mais cuidadosa, mais minuciosa, para que o tratamento seja garantido. A pesquisa em dermatologia vital, ela também desenvolve novas terapias que promovem o bem-estar na saúde do seu animal. E a integração de especialidades diferentes, como a dermatologia
e a nefrologia, elas são essenciais uma para a outra. Elas precisam de uma da outra para poder ter um manejo clínico ali eficaz e abrangente. Assim a gente conclui o nosso trabalho. Agradecemos a todos a sua atenção conosco até aqui. Obrigada.